Existem alguns vocábulos, irmãos, que eles não podem ser compreendidos pelos dicionários. A Trindade não pode. Você pode ler todos os dicionários do mundo e você vai ver muitas definições da Trindade, até porque esse termo não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é a doutrina da Trindade, não a definição do termo Trindade. Agora, a origem dessa palavra deriva da união dessas três santas pessoas na eternidade. A palavra sacerdote também. Você pode ler todos os dicionários e você vai ver muitas definições de sacerdote. Porém, esta é uma palavra que ela tem o seu real significado dentro da Trindade. A palavra amor, busque a palavra amor. Você vai estudar muitas definições de amor, mas o verdadeiro amor, o amor mais elevado na sua definição, só pode ser compreendido na Trindade. A palavra glória. Tome os mais renomados dicionários, estude esta palavra. Mas se você quer conhecer o verdadeiro amor, estude a Trindade, porque a Trindade é a maior enciclopédia que existe no universo. Você quer conhecer a igreja? Não vá ler dicionários. Vai estudar a Trindade. A Trindade é um santuário, é um templo. Você quer conhecer Deus? O que os dicionários vão falar sobre Deus? Mas se você quiser entender Deus, vai estudar na Trindade. Aí você vai entender Deus. Não vai chegar ao fim, vamos precisar da eternidade para estudar essa enciclopédia chamada Trindade. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nosso Senhor, Ele toma essa posição sacerdotal, lá em João capítulo 17. Que coisa linda é essa, irmãos? Aí você vai ver que o pecado não tomou Deus de surpresa. A queda de Adão não apanhou Deus de surpresa. Quando o homem caiu, o que Deus fez? Deus veio buscá-lo. Por isso, o evangelho foi pregado ali. Adão, aonde estás? Deus nunca tinha perguntado para Adão onde ele estava. A Bíblia não tinha registrado isso. Então nós acreditamos que nunca Deus chegou no Éden e foi surpreendido pela ausência de Adão. Mas um dia, quando Deus chega até o Éden, ele foi surpreendido porque Adão não estava. E por que Adão não estava? Porque ele se escondeu. E por que ele se escondeu? Porque Adão deveria ter pensado que Deus era tudo, menos amor. Então ele se escondeu. Então o Evangelho não é o homem aceitando a Cristo. O Evangelho é Cristo entrando nos porões mais escuros das trevas do nosso coração, como luz, iluminando a nossa mente, gerando a fé, derramando a misericórdia, a graça e o amor para nos salvar. Isso é Evangelho. Este é o Evangelho de Deus em Gênesis. Adão, aonde estás? Então, meus irmãos e irmãs, o que Deus vai fazer logo a seguir? É uma linguagem linda. A Bíblia diz que Deus os encontrou nus, escondidos de trás de folhas de figueira. E por que estavam nus? Porque eles haviam perdido a glória, eles estavam destituídos da glória. Então eles foram destituídos da glória. O que Deus fez? Deus providenciou peles de cordeiro para vesti-los. Então eles ficaram vestidos com aquela pele de cordeiro, para tapar aquela vergonha, porque eles foram destituídos da glória, foram expulsos do jardim, e ainda foi colocado um anjo com a espada inflamada, impedindo que eles entrassem para comer do fruto da árvore da vida. Que perda, irmãos. Você pode imaginar isso do ponto de vista espiritual? Não imagine isso lendo uma história. Imagine isso, irmãos, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da perda, da destituição da glória de Deus. Então, quando Jesus vai entrar como nosso sumo sacerdote, lá em João capítulo 17, ele diz: Pai, ele diz assim: Pai, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Porque quando o homem caiu, a glória de Deus foi como que exposta em um opróbrio, diante de principados e potestades caídos. Agora o homem estava caído, agora não havia apenas anjos caídos, não havia apenas
Lúcifer caído, havia também o homem caído. O homem foi aquilo que Deus criou, que mais se aproximou de Deus. Não havia nada em todo o universo que tivesse tamanha proximidade de Deus. E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança no sentido espiritual e moral. Nenhum outro ser no universo, na criação, se assemelhava ao homem. Então aquilo era uma vergonha, era um opróbrio. Por isso, irmãos, quando nós estudamos a salvação do ponto de vista do capítulo 2 de Efésios, você vai ver que a salvação é uma grande teodiceia de Deus. Na nossa salvação, Deus estava reivindicando a si mesmo. Porque Ele criou o homem, como diz o Salmo de número 8. Davi ignora propositadamente os acontecimentos de Gênesis 3 e diz: quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra lembres no hebraico, ela tem uma tônica muito forte. Essa palavra significa: quem é o homem que dele te lembres? Aquilo que ocupasse eternamente os teus pensamentos. É essa a tradução dessa frase, te lembres. Porque Deus tinha no seu coração um homem. Este é o homem que você vai ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, daquelas expressões de Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando Paulo entendeu algo que se aprofundou na sua experiência, ele gastou 33 anos para entender isso na sua plenitude do conhecimento. É que Deus tem um homem corporativo, onde o cabeça é o seu filho, e o corpo somos todos nós. Aquilo que ele diz em 1 Coríntios 12, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Um homem corporativo. Paulo viu Cristo naquele dia. Ali ele entendeu o maior mistério de todos os mistérios. Ele viu que Cristo é Deus. Ele viu que a igreja e Cristo são um. Ali ele viu aquilo que se tornou o fundamento da sua teologia e que ele chamou de visão celestial. Oh, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor entra agora diante do Pai, em João 17, ele diz: Pai, glorifica teu Filho. Você já pensou, já pesou, já avaliou o significado dessa frase? Em João 17, glorifica teu Filho. Eu te pergunto, qual é a glória da cruz? Qual é a glória do Filho a partir daquele momento? Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, que glória há nisso? Isaías vai continuar dizendo que o Pai agradou em esmagá-lo, em moê-lo, que glória há nisso? A glória sim, irmãos. Ele diz: Pai, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Ali nós podemos ver a glória de todas as glórias na morte de Cristo. Como é possível isso, irmãos? A glória na cruz, sendo que a cruz foi a maneira mais hostil, mais cruel, que o homem pôde inventar para condenar alguém à morte. A crucificação foi a forma mais cruel, mais humilhante, que o homem já inventou para condenar um criminoso à morte. A cruz. Imagine que Deus permitiu que seu Filho sofresse a morte de cruz, a mais cruel. Para quê? Para ele ser glorificado ali. Como pode, irmãos? Por isso Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura. É loucura. Mas é para os que perecem. Para os que perecem é loucura. Não vão entender isso. Que glória poderia haver numa morte tão humilhante? Como poderia haver glória em tanta vergonha, em tanto desprezo? Naquela cruz houve-se o cúmulo do desprezo, a ponto do Pai abandonar o seu Filho
E ele não abandonou seu filho, não o desprezou ou o deixou naquela cruz, simplesmente por causa da vergonha, por causa da dor. Não. O pai o deixou naquela cruz e fez com que ele se sentisse abandonado. Foi por amor a você e a mim.